Olá, é motivo de grande alegria ter você conosco para mais um Itacast, o podcast da Igreja Batista Itacuruçá, na Tijuca, Rio de Janeiro. E hoje vamos conversar como envelhecer de uma forma saudável. E temos aqui a especialista em geriatria e cardiologista, doutora Fátima Cristo, que também é fundadora e diretora do Ponte do Idoso. Uma alegria muito grande ter a senhora conosco, doutora. Muito obrigada. Eu que agradeço imensamente, mais uma vez, estar aqui prestigiando a igreja, o trabalho de vocês. Eu sou, assim, fanzoca desse pastor que está na minha frente aqui, ó. E é mútua essa fanzice, porque, de fato, a Fátima, ela realmente mostra essa simbiose, esse encontro entre trabalho e missão. Eu não sei se você faz porque você gosta ou se você gosta porque você faz. Tá tudo muito coladinho aí, não é? E eu fiquei feliz esses dias que eu recebi lá dos Estados Unidos, meu filho mora lá, né? Eu recebi de lá, de uma igreja de lá, dizendo que estava orgulhosa do meu trabalho e que eu tinha essa missão e que, na verdade, isso era um ministério. Nossa, eu achei isso aqui. Quase Fantástico. chorei. Eu achei o ministério. Cuidar dos idosos. Estava sendo meu ministério. Nossa, eu achei que Como é que você entrou nessa missão? Que você era cardiologista, vamos dizer, apenas cardiologista, não é verdade? E como é que você entrou por esse campo assim tão generoso? Olha, pastor, eu não sei. Sinceramente, eu não sei, porque surgiu a oportunidade de eu fazer a pós-graduação em geriatria e eu já tentei lá atrás tentar me lembrar. Eu tenho a impressão que foi uma relação que eu tive com meu avô. Meu avô era uma pessoa muito chata, problemática. Ele tá vivo, não, né? Não, então pode falar. Tá mais, tadinho. Ninguém gostava dele, todo mundo, ele não dava bala, caramelo, aquelas balinhas pra ninguém. Então ele dava pro cachorro, não dava pra gente. E eu era a única neta que ficava atrás dele, enchendo a paciência dele. Vô, me dá uma bala, vô, me dá uma bala. E eu consegui quebrá-lo de uma tal forma que ele contou a vida dele toda para mim antes de morrer. A gente sentava na varanda da casa, da nossa casa, e ele conversava, ele foi se modificando, foi se transformando numa pessoa totalmente diferente. E aquilo acho que me deu um desafio de eu tentar levar para as pessoas, os idosos, exatamente essa ideia de que é possível a gente modificar, primeiro, né? E que talvez até ele tivesse uma razão muito séria para ser ranzinza, que era talvez não ser compreendido, não ser aceito, não ser respeitado, não ser entendido, admirado, enfim, coisas mal resolvidas da vida dele. Então eu consegui penetrar naquela casquinha dele, que ele fazia aquela parede, e eu consegui furar aquela parede, consegui entrar. E aquilo para mim foi assim, marcou. Eu acho que eu fui fazer geriatria por causa disso. Porque a primeira pós-graduação que eu fiz foi CTI, terapia intensiva. Depois eu fiz cardiologia, depois eu fiz geriatria e fui até a homeopatia. Olha bem, as pessoas não sabem que eu fiz pós-graduação em homeopatia, que eu não divulgo. Mas para conhecer o ser humano, como eu falo, que eu acho que é a coisa, meu objeto de trabalho, aquilo que eu acho mais legal, é você tentar entender o ser humano na sua complexidade. Então, isso eu até gostaria de falar um pouquinho, sabe? Eu tenho tido recentemente até umas experiências hospitalares por pessoas e eu mesmo em tratamentos, e às vezes eu fico com a impressão que o médico ele não trata o ser humano. Claro, eu estou aqui falando de propósito, uma crítica de propósito, não é nem a minha experiência, a minha relação com o médico é excelente. Eu estou colocando no campo mais das impressões que as pessoas têm, até para dar uma notícia que não seja boa, ou para tratar de uma coisa do joelho, aí danifica o intestino, o coração. A gente, às vezes, você fez várias pós-graduações, várias inserções profissionais, nem sempre a gente olha o ser humano como um todo, não é? Como é que a gente consegue esse olhar? Eu vejo da seguinte forma. Primeiro, você tem que querer, né? Se você não quiser, você não vai
fazer nada na vida. E segundo, é quase que uma coisa assim mesmo de feeling, de emoção, de sentimento, de sensação. Então, existem coisas que não passam pelo racional. Elas passam pela coisa abstrata, que é o emocional. E o emocional é isso, é você capta, por exemplo, a gente adquire uma sensibilidade que quando a pessoa às vezes entra no consultório, eu já sei o que ela tem. Eu já sei como ela tá. Às vezes, se eu for numa festa, por exemplo, às vezes não reparo roupa de ninguém, cabelo, não sei o quê, mas eu reparo como aquela pessoa tá emocionalmente. Se ela tá meio triste, se ela tá feliz, se ela tá depressiva. Então, são coisas que a gente vai captando. Mas isso, obviamente, é um exercício que você quer fazer, né? Quer ser assim. Mas, de qualquer forma, o que eu vejo nessa relação, em relação à questão do ser humano, passa muito por... você ter essa habilidade, que é, como eu disse, exercitada, mas é uma questão de, por exemplo, o médico, como o senhor falou. Existem muitos médicos que são ditos carniceiros, né? São médicos frios. A gente tem que aprender dentro da medicina um ponto que uma hora você tem que ser racional, tomar decisões, senão você não abre uma criança... Né? Você não abre uma criança, você não tem coragem de abrir o peito de uma criança. Eu já abri várias vezes pessoas que estão paradas, meti a mão dentro do peito para poder massagear o coração. Quer dizer, para você fazer isso, você tem que ter um lado racional muito forte, de decisão, de chefiar a equipe, de falar para todo mundo na hora que tem uma parada cardíaca, para todo mundo, você faz isso, você faz aquilo, sem todo mundo, barata voa, você ficar nervoso, tem que ter um poder de decisão, um poder racional. E é racional, né? E tem que ter essa coisa do acolhimento, a coisa do sentimento, do emocional. Eu creio que tem alguns médicos, ou pessoal da área da saúde, que passa do ponto. Vai ser muito racional. E tem alguns que passam do ponto, fica muito emocional. O ponto de equilíbrio, como tudo na vida, né? O ponto de equilíbrio é difícil, não é fácil. Você ser racional e ser emocional ao mesmo tempo. Eu passei um tempo que eu ficava muito preocupada com o que os outros pensavam, né? Que eu sempre fui meio fora da curva, né? A gente estava até comentando sobre isso hoje. Que era uma coisa assim, que eu não tinha muita essa... preocupar com os outros pensavam, aquela coisa, né? E hoje em dia, eu já estou com 65, já sou idosa, pastor, sou idosa, e eu me sinto orgulhosa disso, estou numa boa, com meus 65. E, na verdade, o que a gente quer mesmo é ser feliz, né? Independente da idade que a gente tem, mas, fundamentalmente, essa parte do emocional, hoje em dia eu não me preocupo muito mais com o que os outros pensam. Já não me preocupava antes, agora então. Né? Então, se eu tiver que abraçar alguém... Esse dia mesmo eu falei lá no evento, eu falei assim, agora eu posso abraçar os homens todos da festa, que ninguém vai achar que eu sou idosa, agora não vai achar que eu estou querendo namorar ninguém, marido de ninguém. Agora eu posso abraçar todo mundo. Eu até falo sobre isso. Então, eu digo assim, fulano tal me criticou, acho que ele tem razão. Tipo, falei demais, acho que vou me comedir um pouco mais. Fulano não gostou do que eu disse, do que eu fiz? Sabe o que eu respondo? Não é problema meu, é dele. Se ele não gostou, não é meu problema. Né? Claro, se eu não fiz bem feito, ok. Mas se ele não gostou porque ele não gostou, o que eu tenho a ver com isso? Né? É uma coisa que os jovens falam hoje, é sobre ele ou sobre mim, né? E é uma coisa que eu falo, é sobre mim, né? O que o outro pensa, né? E isso passa muito a questão de envelhecimento. As pessoas ficam muito preocupadas com a mudança do corpo, né? Porque o cabelo ficou branco, porque eu tô mais celulite, que eu tô, né? Vamos dizer, flácido, que eu tô curvado. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você falou de coisa de mulher aí. Homem também fica idoso ou é só mulher que fica idosa? Fica. E tem mais, são vaidosos cada vez mais agora. Homem vaidoso? Nós estamos fazendo até botox, pastor. Que isso? Eu tô horrorizado. E eu não sou contra isso, não. Eu acho que cada um tem que procurar a sua felicidade, sabe? Procurar, tá bem. Se isso faz bem para aquela pessoa... Mas no ponto do idoso tem homem ou só tem mulher? Não, tem homem. Mas olha só, pastor, deixa eu explicar uma coisa. Os homens morrem mais do que as mulheres, né? Porque não se cuidam.
Por homem isso não se existe cuida. mais mulher do que homem. Porque isso eu falo demais. Os homens não têm, ainda na nossa cultura, essa questão de fazer o check-up. As mulheres têm um pouco mais. Né? Faz o preventivo, o homem tem vergonha de ir Mas no a urologista mulher fazer o pode se toque tocar, retal. mas o homem não pode. Tem esse problema Pois também, é, né? Essa desvantagem. Tem que ir do cara pro cara tocar você. Depois eu vou. Exatamente. Então, isso que são coisas que a gente observa que as mulheres acabam se cuidando mais. Muito mais cuidadosas. E aí acabam E muitas vivendo vezes mais. eu até vejo lá no consultório do meu urologista a mulher que levou o homem. Exatamente. Muitas vezes no meu consultório também são mulheres que estão levando os homens para se cuidar. E às vezes eles vão à consulta, que é até engraçado, comigo, do lado, né? Assim, mas só para me conhecer, só para me filmar. não precisa. Só para ver se vai confiar ou não, ver se eu tenho credibilidade. Aí estão quietinhos ali, aí fica calada, aí a mulher falando, consulta. Depois que acabou a consulta, eu falei assim, doutora, acho que eu vou marcar uma consulta com a senhora. Você já conhece. Primeiro ele me testa, sabe? Ele vê se eu realmente tenho essa capacidade que eles acham que eu preciso ter, né? Doutora, algumas pessoas têm medo de envelhecer e fazem essa pergunta: envelhecer pode ser bom? Tem como ser bom envelhecer? Eu acho que só tem duas saídas, né? Ou você envelhece ou você morre. Qual que é a melhor opção? Eu acho que a melhor ainda é envelhecer, né? Porque não tem outra. Tem outra. Porque é isso que as pessoas, a gente estava até falando com os jovens hoje, é exatamente isso. O jovem não consegue imaginar a questão de que ele vai envelhecer ou vai morrer, não. Isso. Se acham super... Porque isso faz parte, né? Mas, na verdade, se a gente pensar, a questão é envelhecer é óbvio. Agora, envelhecer com saúde. Isso é que esse é o nosso desafio. Como a nossa grande pergunta também, né? Como envelhecer saudável? Pois é, exatamente esse o ponto, né? Hoje aqui, né? O envelhecimento saudável. Porque a grande questão é essa. Quer dizer, você vai envelhecer? Vai. Mas como vai envelhecer? Então, existe a possibilidade de você envelhecer mal, chato, depressivo, rabugento, complicado, doente, com AVC, infartado, acamado. Existe. Mas também existe a possibilidade de você viver alegre, feliz, dançando, brincando, trabalhando, namorando. Existe também. Mas a gente precisa entender, e quando eu falo muito na igreja, eu falo isso, que a gente não pode colocar isso na conta de Deus e querer que Deus faça os milagres, né, e você fazer tudo errado. As pessoas fazem muitas coisas erradas e elas vão colher aquilo que elas plantam. Então, se a pessoa fuma, se a pessoa bebe demais, se a pessoa não faz atividade física, se a pessoa tem uma série de coisas... Não come verdura? É ele. Já estou mudando. Tá mudando. Já estou mudando. Uma alimentação que não é legal. Uma série de coisas que você vai fazendo de errado, e na Bíblia fala isso, que a gente herda, né? Nós somos o templo do Espírito Santo, a gente herda nosso corpo limpinho e as pessoas saem fazendo um monte de besteira ao longo da vida. E aí você vai colher lá na frente, você vai colher o que você plantou. Sabe você plantou errado. O problema que eu acho, Fátima, é que às vezes nós não fazemos uma relação de causa e efeito. Eu estou com o meu caso, 72. Estou sofrendo alguma coisa. Hein, pastor? 72. Mas, pelo menos aparente, né? Então, mas aí, só que eu estou pagando agora algo que eu fiz dia 15. O que o senhor fez dia 15, pastor? Não, por exemplo, né? No meu caso particular, hábitos alimentares de comer em excesso e muito rápido. Eu colho, não é? Mas só que eu não relaciono. Eu só digo assim, vou procurar um médico, porque eu não estou bem aqui do meu intestino, do meu estômago. Ah, tá. Mas por que eu vou ter que procurar o médico? Muitas vezes porque lá meu pai me dizia, ou come legume, ou come verdura, ou come devagar, ou come menos. É verdade. Não vai acontecer comigo, né? Não, e as pessoas já querem chegar no médico e que ele dê uma pílula que vai resolver todos os problemas. Ah, não tem? Não. Então vamos acabar esse podcast aqui, porque eu achei que ela ia dar um nome, eu já saía daqui numa farmácia e comprar essa pílula. Essa pílula, eu falo que se alguém souber a pílula do envelhecimento, anti-envelhecimento, pode falar pra mim que você é a primeira que tô lá na pílula, ou a segunda, porque todo mundo quer fazer tudo errado,
comer de tudo, não fazer absolutamente nenhuma atividade, e ter a pele boa, tá saudade, com bom desempenho. Quer dizer, e aí? Existe até os geneticamente protegidos. As pessoas fazem tudo errado e dá certo. Mas é exceção. Exceção, não é a regra. Assim como existe os geneticamente desprotegidos. Pois é. Que faz tudo certo e dá errado. Então, Mas esses também são pontos, exceção, são Isso extremos. é muito importante a gente ter isso em mente, porque às vezes, onde é que foi que eu errei? Eu fiz tudo certinho. Não, mas A genética que desfavorece. Quer dizer, então, tem pontos, vamos dizer assim, nas extremidades, né? São as exceções. Mas a regra é essa. Né? Se você fizer, é o que eu estou usando muito termo nas minhas palestras, investimento. Certo. Né? Você investe na poupança, você investe no cachorro, no bicho, no ar-condicionado, você investe em coisas, mas não investe na gente. Isso é questão cultural, que a gente estava até conversando. A questão do nosso povo que não tem a cultura da prevenção. A cultura de plantar, a cultura de fazer alguma coisa antes da bomba estourar. Espera primeiro a coisa, né, estourar e procura o médico. Aí chega ali, eu brinco e falo assim, eu vou só recolher o que catou, né, e ver o que a gente pode fazer com o que sobrou. A gente procura um especialista. A minha pergunta para você é a seguinte, todos nós aqui, eu já passei dessa idade, né, mas o Samir está chegando lá, se Deus quiser. Todos nós precisamos também desse generalista chamado especialista geriatra. Todo mundo tem que ter um geriatra. Eu tenho um oculista, eu tenho um gastroenterologista, eu tenho um ortopedista. Eu preciso também de um geriatra? Isso é muito ruim, porque antigamente existia o médico de família, aquele médico que cuidava de todo mundo, né? Bem antigamente. E hoje ficou muito nas especialidades. Então, a pessoa tem uma tosse, ela fala, eu vou para o pneumologista. Aí a tosse pode ser outra coisa, pode ser o estômago, pode ser qualquer outra coisa. Mas ela já vai para o especialista. Isso não é legal. Legal é o generalista, que é o pediatra, por exemplo, que é o clínico da criança. Tem o clínico geral, que é do adulto jovem, e tem o geriatra, que é o clínico da pessoa acima de 60 anos. Então, eu digo sempre o seguinte, se você pegar uma criança que tiver uma diarreia, você não leva para o gastroenterologista. Você leva para o pediatra. Isso aí. Se a criança tiver uma dor de ouvido, você não leva para o otorrinolaringologista, você leva para o pediatra. Se ele achar que deve procurar um especialista, em situações excepcionais, ele encaminha. E a mesma coisa na geriatria. O geriatra, ele tem que entender, um bom geriatra, certo, ele tem que entender de todas as doenças comuns aos idosos. O que não é muito simples, porque se você lidar com uma pessoa de 20 anos de idade, você está vendo 20 anos de história. Se é uma pessoa de 80 anos de idade, 80 anos de história. E isso vai determinar o processo dela de envelhecimento, que a gente chama de biografia do ser humano, que é a história de vida dele. Então, hoje a gente sabe que, e aí, na pergunta do generalista, a gente tem que estudar isso. Então, não é simples um geriatra nesse sentido, porque nós somos poucos, porque nem todo mundo tem essa paciência ou esse tempo disponível hoje em consultório, em consulta, para entender essa história toda. Você vai lá, você olha só o infarto, ou só a diarreia, ou só a dor no ouvido, quando, na verdade, muitas vezes, isso vem de um conjunto de coisas. Dentro de um contexto. Então, o geriatra vê o conjunto. Sim. É aquilo que a gente falou antes do ser humano como um todo. Que é aquilo que a gente falou no início, que o ideal, né, é a gente ver ser humano. Mas não tem muito essa cultura de buscar geriatra, não, né? Só quando já está bem dificultado, né? Tem muita gente que fala assim, você é geriatra, quando eu ficar velho eu te procuro. Tá lá com seus 70, 80 anos. Quando eu ficar velho eu te procuro. Não me procura, é o meu caso. Não me procura, não. Procura outro, você deve estar todo bichado quando chegar perto de mim. Não me procura, não. Eu brinco assim. Porque é verdade, entende? A pessoa tem que entender aquilo. A prevenção é a coisa mais importante que tem. Então, você aí, não importa a sua idade, procura um geriatra. Se for Fátima, você depois me dá para eu pegar a comissão. Pastor, por falar nisso, lembra que uma vez a gente estava junto numa rádio, não me lembro o que a gente estava fazendo entrevista, que entrou a Souza Marques, a Estela Souza Marques falando. Aquilo foi lindo, não foi, pastor? Dona Estela é maravilhosa, Nossa, e ela foi no meu consultório. Sim. Elas foram no meu consultório e realmente me prestigiaram. Eu estudei na faculdade delas. Souza e Marques, elas entraram falando na rádio. Você tá aí com a Fátima, que eu falei
participei, né, da Souza Max e tal. E aí elas entraram e foi muito legal. Seu trabalho é muito bom, né, pastor? Você está aí entrando aí na vida de todo mundo, isso é legal pra buscando caramba. sempre cooperar com a qualidade de vida, né? Porque eu acho que Jesus veio exatamente para nos dar uma vida transbordante, né? Que não quer dizer uma vida que não tenha dificuldade, o joelho não sei o quê, a mente às vezes na depressão. Isso faz parte da nossa vida, mas viver nessas condições. E a geriatria nos ajuda muito nesse caminho. Mas é muito preconceito ainda, né? Muito. Do próprio idoso, né? Do próprio idoso, das pessoas, por quem acha exatamente isso. Que a geriatria é só quando a pessoa está velho, decrépito. Isso não é. É exatamente para as pessoas envelhecerem com saúde, com qualidade. A gente dá as dicas. Sem achar que existe uma pílula mágica Essa parte que vai eu não gostei, fazer... entendeu? Eu estava crente que hoje, né, já ia com a receita. Então, os receituários aí, tome, né? Eu receber aqui já uma caixinha. Uma caixinha já com essa pílula. Uma amostra grátis. Tem que pagar o preço. Mas o ser humano gosta de uma magiazinha, né? O médico que não fizer mágica não é bom, né? É, por isso que a gente até aproveita para falar que existe uma medicina no mundo, né, chamada medicina anti-aging, uma medicina anti-envelhecimento, que o próprio Conselho Federal de Medicina condenou, porque é uma medicina que prega isso. Entendeu? Você vai tomar um monte de vitaminas, um monte de coisa, então você pode fumar à vontade, fazer tudo errado, não fazer... Você vai tomar aquelas vitaminas e vai ficar bom. É uma indústria você não caminha, mas pode tomar um remedinho que dá a ideia que você caminhou, né? É uma você indústria. Não vai à praia, mas passa um bronzeador, entra debaixo de uma máquina que bronzeia, né? Exatamente. Então, é uma indústria e que a gente sabe que existe poder econômico atrás disso, porque uma das indústrias que ganha mais dinheiro no mundo inteiro é a indústria da beleza. Da beleza, Da beleza, né? Dos cremes, das coisas que as pessoas ficam sempre tentando, através desses artifícios, eu poderia dizer assim, né? Que eu não sou contra a cirurgia plástica, a creme, nada disso. O que eu sou contra é a forma que as pessoas... Sabe, elas se agarram naquilo como se aquilo fosse levá-las a 20 anos de idade. Quer dizer, quer mudar o rosto, mudar tudo, mudar o corpo, e como se ela fosse voltar a ter 30 anos de idade, por exemplo. Mas a cabeça, a história, tudo dela é de 70, um exemplo. Não tem E como, aí, né? como é que ela vai voltar? Então, ela vive infeliz. Vive procurando uma coisa que não vai achar nunca. Então, é muito legal quando as pessoas entendem o processo, que a vida é uma continuidade. A gente nasce, a gente cresce, e a gente envelhece. E morre, óbvio, né? Todo mundo. Mas o que eu quero dizer é que é possível a pessoa envelhecer, mas com felicidade, com alegria, que o senhor falou de Jesus, que ele passa isso para a gente, que é exatamente isso que a gente... É possível, sim, a gente ser feliz, independente das nossas limitações. Às vezes, a gente vê isso até na Paralimpíada, as pessoas, às vezes, sem um bracinho, sem uma perninha, sem... Tá lá, né? É campeão. Exatamente. E aí, a limitação dele não paralisou. Né? Então, a gente tem que pensar isso quando a gente fala de questão de envelhecimento. Às vezes, algumas limitações que a gente possa ter hoje, elas não podem paralisar a gente. Elas não podem deixar a gente sem perspectiva, sem sonhos, sem buscar a felicidade, sem buscar o equilíbrio, né? Que isso é que vai trazer para a gente essa vida mais plena. E não um comprimido ou então alguém que vai falar isso na sua cabeça ou aquilo. Né? Eu acho que isso é muito importante. Fátima, uma vez eu fui fazer uma palestra em Angola, e aconteceu uma coisa muito interessante. Eu falei 2, 3 horas, era mais uma palestra, uma capacitação, né, sobre como escrever um livro, etc. Quando acabou, todo mundo me ouviu o tempo todo. Quando acabou, eu perguntei, alguém tem alguma pergunta? Silêncio total. Eu falei, ou não entenderam nada, ou eu sou bom demais. Nem uma coisa, nem outra. Quando o mais velho falou e fez a pergunta, aí abriu a porteira. Ou seja, eu percebi ali, posso estar errado, mas na minha percepção, o respeito ao mais velho. Em nossa sociedade, vocês têm visto algum progresso nisso ou ainda o velho
é sucata? Porque existe até um movimento que eu participo, um movimento internacional, que é de idadismo. Não sei se vocês já ouviram falar isso. É diferente de etarismo? Etarismo é a mesma coisa. Mesma Etarismo, idadismo ou ageísmo, que é uma coisa mais que vem do americano. Mas é exatamente o preconceito contra, né, a questão da idade. Então, hoje existem preconceitos vários, um negro, o homossexual e, né, movimentos nesse sentido. E a gente partiu para fazer um movimento no mundo exatamente do idadismo. Quer dizer, não pode existir esse preconceito pela idade. Embora a gente saiba que, principalmente no nosso país, a gente ainda está longe de chegar a esse patamar. E aí vem de novo, a questão é cultural. Né? Como o senhor disse muito bem, quer dizer, se você está num país oriental, eles respeitam os idosos, é a memória da sociedade, daquela comunidade, daquela família, é exatamente a maneira com que eles lidam. Isso é o quê? Cultural. As crianças aprendem isso desde cedo. Né? E aqui no nosso país? Nosso país é um país jovem, até muito pouco tempo. Está mudando isso, né? Mudou. Não, a pirâmide... Lembra daquela pirâmidezinha? Né? Que os idosozinhos estavam lendo. E aqui a base eram jovens. Isso já abriu há muito tempo. Não é mais a pirâmide. Né? Isso quando houve a virada do século, vamos dizer assim, quando houve envelhecimento populacional. Só que, no Brasil, só que o envelhecimento populacional, por exemplo, na Europa, demorou cerca de 200 anos. Aqui no Brasil, o envelhecimento aconteceu com 70 anos. Muito rápido, né? A mente não acompanha, né? Um terço do tempo que a Europa teve para se preparar para o processo de envelhecimento. E a gente aqui teve que aprender tudo muito rápido, teve que mudar tudo muito rápido, ainda está tendo isso. Então, a gente entende um pouco dessa dificuldade, embora a gente é contra, né, quando o motorista, né, briga com o idoso que está devagarzinho para subir. Anda, velho! É por aí. Então, isso é um etarismo, isso é um idadismo, né? Mas a gente entende um pouco quando a gente vai para a história e que a gente vê que realmente a gente ainda está... Essa população, vamos dizer assim, esses idosos de hoje, ainda está com a cabeça de que eles eram a minoria da sociedade. Então, quando é a minoria, não é a maioria, né? Vamos dizer assim, eles são os excluídos. Então, o idoso hoje, portanto, que quando eu faço minhas palestras, eu faço uma palestra quase de empoderamento dos idosos, por causa disso. Eu falo, não deixa aquele neto chato te dizer que você é gagá. Não deixa aquele filho falar pra você que você não pode namorar. Deixa eu contar um negócio pra você. Opa, vamos Ontem lá. eu peguei um transporte individual. Aí eu falei, rapaz, esse negócio de telefone, esse telefone meu aqui é péssimo, tem um outro de outra operadora que é melhor. Ele falou, olha, é o seguinte, veja alguém que pode lhe ajudar, por causa, né, mais jovem, que possa lhe ajudar para fazer uma transferência de um para o outro e tal. Eu falei, não, senhor, disso eu entendo, meu problema é outro, esse não. Porque o cara olhou para mim assim, o velhinho não sabe mexer com o celular. Mas tem velhinho que sabe mexer no celular. Muito. A gente tem até lá no Ponte de Idoso, a gente tem um grupo de smartphone. As pessoas que não aprendem vão para lá para aprender. E a gente incentiva isso. E a pandemia aconteceu foi fantástico coisa... isso, tem um benefício grande, né? A pandemia nesse sentido, né? Não, e foi um aprendizado também, porque os idosos que foram obrigados, todos nós fomos obrigados a ficar em casa, mas principalmente os idosos, muitos não tinham essa expertise. Não tinha esse conhecimento. Então, ficavam isolados mesmo. Então, poderiam ter conversado com seus filhos através do vídeo, através da internet. Poderiam estar ali no YouTube, olhando as coisas todas, fazendo produzindo curso. Conteúdo. Produzindo conteúdo. Mas muitos não tinham esse conhecimento. Então, quando acabou a pandemia, falaram, eu quero aprender. Porque eu não quero mais passar por isso. Então, isso foi muito legal para algumas pessoas e até para as famílias, né? Que eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem ainda para os idosos são as famílias. As famílias, elas realmente, aqui a gente está generalizando, óbvio, mas os filhos, os netos, enfim, as pessoas em volta ainda ficam achando que o idoso é que a gente fala de infantilizar, né? Então, infantiliza o idoso. Isso é o idadismo. Infantilizar, dizer, como eu falo, você quer, vai papar?
Vai fazer pipi, vai fazer cacaio. Ai, que raiva que eu tenho disso, pastor. Eu fico siri na lata quando faz negócio desse, porque pô, não é assim. Porque você vai falar, vovô, vovó. Que vovô? Ele é seu avô? Não. Então ele é seu João, Dona Maria. Então, tem um nome, né? Quer dizer, então, ainda existe. E eu que tenho um grande infantilização. amigo, tá nessa sala aqui, mas não tá aparecendo, que me chama de vovô. Você nem deve ser meu avô, idade pra ser meu avô. Etarismo puro. Se eu pudesse demitir esse cara. Mas eu não vou falar quem é, não. Mas começa com ela. Vamos fazer o Termina com protesto, pastor. Tô denunciando em público aqui. Nosso diretor, é isso aí. Eu não vou nem olhar pro lado. Não, olhar pro lado, né? Porque você não tá vendo isso aqui que eu tô vendo. Mas é impressionante isso. Agora, eu também acho, só pra provocar você, que tem um idadismo também reverso, né? Muito jovem, não sabe fazer nada. Esses jovens aí não estão com nada. Né? Também tem isso, não tem, né? Também tem isso. Quer dizer, essa coisa do você rotular o outro é sempre muito ruim, né? E rótulos. Ou você é retardado, ou você é débil, ou você é idiota, ou você é gaga, ou você... né? Tanto para o jovem, para qualquer lado. Isso não é legal. Eu até brigo com psicólogos, eles não gostam de... Eu digo assim, fulano de tal não é esquizofrênico. Ele tem esquizofrenia. Mas ele não é esquizofrênico. Não, ele é. E quantas outras áreas da vida dele que não há nenhum sinal dessa enfermidade, desse transtorno. Então, é a classificação. A pessoa pode ser esquizofrênica e ser maravilhosa. Isso, embora tenha essa contingência, essa limitação. Ou, como você falou da Paralimpíada, ele não anda como a gente anda. Não é? A gente dita normal, mas talvez ele ande melhor do que a gente, não é? Não é? Não, e tem eu não nado aquilo que os nossos atletas olímpicos, paraolímpicos ou paralímpicos nadam. Eu fico, caramba, hein? Eu que tenho os braços completos, se eu entrar com ele na quadra, eu perco. Eu acho que essa coisa do rótulo, e eu vejo isso muito no idoso, porque é a minha área, né? Ela muitas vezes arrebenta com a cabeça da pessoa. Entende? Então, tanto a gente tem palavras que a gente pode falar que levantam, né? A pessoa fica legal, como a gente às vezes usa palavras que realmente faz muito mal para a pessoa. Às vezes a pessoa entra no processo de decadência, né? Exatamente porque algumas pessoas da família, muitas vezes, geralmente, e aí vem a questão do maus tratos no idoso, também que é outra violência contra a pessoa idosa. Isso é real, que né? é outra coisa forte, né? Que é fato. Por exemplo, na pandemia houve demais isso também. Tanto da mulher e também do idoso. Então, e quem é que maltrata o idoso? Familiar. A família, dentro da família. A maior incidência... né? É dentro da família. Tanto a violência patrimonial, como a violência física, psicológica, que é muitas vezes, você não pode não tocar na pessoa, mas você fala palavras que joga a pessoa lá embaixo e ela não volta mais. Então, o meio em que a pessoa vive pode ajudar no processo de decadência e também pode ajudar num processo de um envelhecimento saudável, a pessoa alegre, feliz. O meio, ele é importante, então? Muito. Eu sempre digo que nós somos fruto da genética, mas a nossa história de vida. E isso é que vai fazer cada um de nós ser único. A genética a gente não muda, mas a história de vida a gente está construindo essa história. Então você pode, a gente diz que nunca é tarde para nada. A pessoa, eu nunca nadei. Mas pode nadar com 70 anos, com 80 anos, começar a nadar. Vai ter um pouco mais de dificuldade? Sim, mas nunca a gente deve dizer impossível ou coisas desse tipo. Então, e aí, você está construindo a sua história. Só para quando morre, né? Então, enquanto a gente estiver nesse processo de construção, a gente tem que buscar, como a gente falou, a felicidade, a saúde, mas esse ambiente vai determinar. Por exemplo, você pode ter uma genética extremamente favorável, mas vive num ambiente tóxico, sabe? A coisa vai caminhar mal. Ou o contrário, às vezes você tem uma genética extremamente desfavorável, mas vive num ambiente saudável, a coisa vai caminhar. Se você tiver sorte as duas coisas, maravilha, né? Mas isso aí é uma coisa meio aleatória. De qualquer forma, é muito importante a gente, através de programas como os seus, através de tudo que a gente faz, né, em relação à mídia, para colocar essa sementinha, a gente ter realmente essa participação e dizer, olha,
tem que mudar. Algumas coisas têm que mudar. E está nas nossas mãos. Ou na mão do próprio idoso, com essa coisa que a gente falou de empoderamento, e até dizer não para o filho, ou não para o neto, ou não para alguma coisa. E ou até ao contrário, às vezes a própria família se tocar, que ela vai envelhecer. E como é, ou não, né? Mas é possível. E se ela envelhecer, será que ela vai ter pessoas realmente em volta dela que vão compreendê-la ou não? Então, tem que realmente se colocar no lugar do outro, no caso, e a gente vê muito isso, muitas vezes idosos que querem casar, ou querem namorar, ou querem se relacionar, ou querem ter um trabalho diferente, e as famílias não deixam. Não deixam. Não Até por deixa. razões, às vezes, patrimoniais, né? Não deixam, mas o dinheiro é dele, o problema é dele, entendeu? Se ele tem dinheiro e quer dar para uma menina, tá, ok. Se ele estiver lúcido, ok. O problema é se ele não estiver lúcido, aí eu concordo, né? Agora, se ele estiver lúcido, por que o filho vai poder se meter? Que não aceita o contrário, dele? né? O contrário também é válido, né? Tem mulheres que realmente têm homens mais novos. Ok também. Eu acho que a gente não pode ficar julgando dessa forma, porque eu tenho vários casos que eu poderia contar aqui de pessoas, de filhos que acabaram com o idoso ao ponto até dele morrer mesmo, e eu acompanhei isso, e eu dizendo o tempo todo, deixa ela sair, deixa ela dançar, deixa ela paquerar, ou deixa, não, porque isso é um absurdo, eu não vou deixar a minha mãe fazer isso, porque a minha mãe não pode, Ela demenciou e morreu. E eu assisti aquela cena. Sem poder intervir. Impotente, porque isso é uma decisão familiar. E eu não posso. Muitas vezes eu chamo, a gente tem esse trabalho no Ponte do Idoso, exatamente também o trabalho familiar. A gente chama a família, conversa sem o paciente, para dar algumas dicas, dar algumas... né? Além do acolhimento, que às vezes as famílias também estão passando por momentos difíceis, existem doenças que adoece a pessoa e a família junto, como é o caso, por exemplo, da doença de Alzheimer, acontece isso, ou demências, de modo geral. Mas existem casos que a família está querendo acertar, mas está errando. Porque acha que aquilo, por exemplo, mudou, o marido morreu. Aí a pessoa chega lá e fala assim, mamãe, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa casa, vamos desfazer de tudo que é seu e vamos comprar um apartamento novo, com tudo novo para você. Eu já vi isso, é um absurdo. Isso é uma catástrofe, porque ela perde toda a referência daquele móvelzinho, aquela plantinha, aquela Ou daquela padaria na esquina, daquele restaurante que tem o garçom que ele conhecia. Então, muitas vezes eu tenho que chamar a família e falar assim, olha só, eu sei que a sua intenção é boa, colocá-lo num apartamento mais novo, mais moderno, mais isso, mas então leva algumas coisas, já que não tem jeito, um exemplo, quando não tem. Então leva os móveis, mesmo aquele velhinho, leva aquele quadro, aquelas coisas, leva, porque senão ele vai perder a referência. Então, isso é muito importante. Então, que coisas são técnicas, né? Da nossa parte, da geriatria e gerontologia, que a gente dá uns toques nos familiares, e alguns familiares realmente estão errando por falta de informação. Certo. E a gente dá essa informação. Existem uns não, né? Que não estão nem aí, né? E aí é complicado, né? São pessoas ruins, né? Tem pessoa ruim, né? Lógico que tem. Infelizmente. Tanto idoso quanto jovem, né? Eu digo que tem idoso tarado, tem idoso problemático, tem idoso chato, idoso ranzinza, tem idoso, não é porque é idoso que fofo, é muito fofinho. Não, às vezes é o idoso que só Jesus dá causa, né? Mas aí é o seguinte, como eu gosto de dizer, né? A velhice, vamos dizer assim, apenas revela. O que a pessoa sempre foi. Não deixa de ser. Né? Agora, não sei se você vai perguntar do ponto do idoso, que eu fiquei curioso. Era essa pergunta. A doutora falou aqui sobre o ponto do idoso. Quem vem a ser o ponto do idoso? O ponto do idoso é tudo aquilo que eu tinha vontade de fazer, que eu aprendi ao longo da minha vida toda, de erros e acertos, né? Para poder... Eu digo que é um projeto de vida. Então, eu criei o Point, assim, primeiro,
e botei esse nome, Ponte do Idoso, exatamente para inglês, desmistificar. point, né? Mas Ponte pode ser um negócio meio jovem. E para idoso, para desmistificar a questão do idoso, exatamente. Podia ser Ponte da Juventude Eterna, Melhor Ponte idade. da melhor idade. Fala sobre isso, melhor idade. Isso, melhor idade. Eu estou... na cadeira. Fátima, eu estou na melhor idade com 72, diga aí. Sim, o senhor que tem que responder, sei lá, da sua melhor idade. Não me dá a pílula. Não me diz se eu estou na melhor idade ou não. Não estou gostando, não. E sabe por quê? Porque esse negócio eu acho muito exagerado, entendeu? Dizer assim, é melhor idade. Isso não deixa de ser uma forma de romantizar uma coisa que não é fácil. Envelhecer não é fácil. A gente está falando aqui, mas não é uma coisa tão fácil assim, tão simples assim. Então, eu acho que a gente tem que ser realista, a gente tem que estar dentro de questões científicas, falando coisas como a gente está conversando aqui, que é possível sim envelhecer com saúde, mas não adianta a gente dizer que lindo, que maravilha, isso aí pode fazer isso, pode fazer aquilo. Pode, mas não é uma coisa fora que a gente possa dizer que é maravilhosa, né? E lá no Ponte, vocês fazem o quê lá? Tá. Então... Eu acho que dançam, mas só dançam? Não. A gente tem uma equipe imensa de profissionais, a gente tem mais de 30 profissionais hoje que trabalham com a gente. Psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta. A gente é uma equipe especializada em idosos. Então, certo. Tem advogado, tem contador, tem arquiteto, tem todo mundo que trabalha no sentido de dar esse suporte, que era aquilo que eu sentia falta. Por exemplo, eu como médica achava, por exemplo, a família estava precisando desse suporte. Ou o paciente precisava de alguém na casa dele dando uma orientação porque ele mora sozinho. Eu não ia poder fazer isso tudo. Eu, como médica, tinha minha limitação de espaço, de tempo, de conduta. Ao passo que se eu tivesse uma equipe que me desse esse olhar, esse que a gente chama de olhar geriátrico, uma equipe que pudesse ajudar não só aquele paciente, como a família, nesse processo do envelhecimento saudável, que é o que a gente busca, e é exatamente o que a gente criou, né? Então, através do Ponte de Idoso, trazer esse monte de pessoas que podem dar... orientar o que a gente chama de plano de cuidados. A gente faz uma avaliação geral, né? Através eu vou lá e me matriculo, digamos assim. Uma equipe. Não tem Como matrícula. Funciona? A pessoa procura e a gente vai direcionar para o que ela precisa. Certo. Tem algumas pessoas que têm uma demanda específica. Meu médico mandou procurar uma terapeuta ocupacional. Ok. E tem gente que chega lá. Aí a gente vai direcionar para o terapeuta. E tem gente que chega lá meio perdido. Então, a gente senta, orienta essa pessoa, como eu disse, faz uma avaliação que a gente chama de multiprofissional, né? Interdisciplinar, porque a equipe tem que se comunicar, né? Então, interdisciplinar, a gente faz essa avaliação geral e diz para aquela pessoa, para aquela família, o plano de cuidados. Quer dizer, a pessoa precisa disso. Nem sempre é fácil, porque como nós somos uma associação sem fins lucrativos, mas a gente não tem apoio financeiro de ninguém, tem que cobrar, assim, né? Tem que cobrar. E é difícil porque, infelizmente, nem todo mundo tem essa possibilidade. Então, esse tipo de coisa é cara, não point, eu estou falando cara para a família. E no Brasil, quem paga essa conta é a família. Nos países mais... Agora mesmo estava na Alemanha, né? E lá, realmente, chega a dar vontade de chorar, porque quando eles saem dali, eles saem de lá, a gente volta para o Brasil e a gente fica triste, porque lá as pessoas têm absolutamente tudo pago pelo governo. Então, quando a pessoa sai do hospital, porque teve alguma intercorrência, a casa, vai uma equipe social na casa, já providencia cuidador, providencia andador, providencia cadeira de rodas, providencia cadeira higiênica, treina a família, antes dele sair do hospital. Olha... Então, por isso que eu disse, ali as coisas funcionam. E quem é que está pagando essa conta? O governo. Ok. Aqui quem paga essa conta é a família. É muito alto, né? É muito difícil. Por exemplo, quando a pessoa realmente adoece e que precisa, no caso, por exemplo, de uma demência, de toda essa estrutura. E aí?
né? O ideal é ter um fisioterapeuta, é ter o terapeuta ocupacional, ok, mas quem vai pagar essa conta? Então, isso é uma coisa que a gente ainda tem essa dificuldade muito grande no nosso país. E o ponto de idoso, eu acho que uma das coisas que a gente está trabalhando, que está muito legal, é a saúde mental. Por isso é que a questão do baile, né? Que a pessoa fala, eu não entendo nada de entretenimento, não é a minha praia, como eu digo, mas a gente entrou nessa de passeios, de bailes, de chá da tarde, tudo, porque ali é uma coisa assim extremamente gostosa, porque ali a gente vê as pessoas realmente que não saíam de casa às vezes há meses, há anos, ou está depressiva, ou perdeu um ente querido, qualquer coisa, vai para lá, se diverte. E a pessoa ali, ela se sente viva, ela se sente dentro da sociedade, dentro do contexto, ela volta para ela mesma. Ela busca dentro dela, e isso aí a gente vê claramente. Eu tenho pessoas, por exemplo, que chegaram lá com muletas, tá? Bota a muleta do lado e vai dançar. Às vezes, gordinhas que estão ali dançando. Por quê? Porque a minha equipe toda, em volta, ela estimula isso. Eu coloco um monte de gente, eu vou vou fazer mais isso, vou fazer mais aquilo, que vai poder exatamente tirar a pessoa dessa conchinha que ela está e ela volta à vida. Nossa, é muito gostoso, pastor, esse trabalho. E é como eu disse, cuidar da saúde mental, porque se o emocional estiver bem, o corpo está bem. Eu, quanto mais aprendo na medicina, mais eu vejo isso. A mente como origem das doenças. Se o emocional, isso até de criança, de adulto jovem, adolescente, se o emocional está bem, a saúde fica bem. Se o emocional não está bem, é uma questão de tempo, de você abrir um processo qualquer. Até câncer hoje a gente sabe que tem origem no emocional. Fátima, o ponto do idoso fica em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A minha pergunta é, o Ponte também desenvolve algumas ações online para quem está longe de Niterói ou só presencial? Pastor, esse está sendo meu desafio hoje, porque está sendo legal que, por um lado, a gente está tendo uma visibilidade, está tendo pessoas que veem a gente nas redes sociais ou até presencialmente lá, e quer que a gente leve isso para lá, para cá, para não sei para onde. Eu estou apavorada com isso, assim, que eu não tenho braços para isso, entende? Eu estou repensando algumas coisas nesse sentido, porque as pessoas, não tem aqui, não tem aonde, não tem em Angra dos Reis, não tem na Tijuca, não tem, sabe? Na Tijuca é um absurdo que não tenha. Aí as pessoas... Eu adoro ele, adoro esse pastor. Ele é ótimo. E aí, realmente, é uma coisa que as pessoas ficam cobrando da gente. E eu vou precisar me estruturar, porque ainda não tenho condições de sair de Niterói, entende? Porque as coisas estão realmente ali e, para mim, é mais fácil para eu administrar. Mas, quem sabe, um futuro próximo, né? Mas online tem alguma atividade? Não tem atividade online. A gente fez muita coisa na época da pandemia. Certo. Na época da pandemia, a gente fez muita live, até porque eu fiquei muito angustiada, querendo chegar na casa das pessoas e não tinha esse acesso. Então, a gente fez muita coisa online. E eu, agora há pouco, eu fiz uma palestra, porque nós estamos no mês de idoso, né? Então, tem tido vários eventos. Então, eu fiz uma palestra, até na OAB também, repeti agora no Clube Central, que é onde eu sou diretora, né? Do Clube Central da Terceira Idade também, que é ali na Praia de Caraí. E eu fiz essa palestra sobre o impacto da depressão no envelhecimento saudável. E eu faço uma palestra, assim, né, por esse meu jeito, né, que falo coisas sérias, óbvio que tem hora de falar, mas tem que terminar em alto astral, claro. Tem que terminar, porque senão você leva a plateia uma depressão coletiva, né, porque todo mundo ali conhece alguém que tem uma depressão, ou é o próprio. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com essa linguagem, com essa técnica e tudo mais. Então, eu faço umas brincadeiras, assim, né? O pessoal falou que é o stand-up comic, né? Que eu tô me aprimorando nessa parte. E aí, que eu fiquei angustiada, porque quando acabou a palestra, veio todo mundo em cima de mim falando, doutora, aonde está essa palestra? Não está na internet. Tem algum lugar? Está no YouTube? Eu falei, caramba, eu não tô. Entende? Eu falei, tô errada. Eu tenho que atingir mais pessoas. Eu tenho que atingir mais pessoas. Não é nem
financeira, não estou falando disso, estou falando de você realmente ajudar mais pessoas. Então, a palestra não estava em lugar nenhum. Mas meu filho precisava ver, meu marido, minha mãe, minha tia, todo mundo vindo em cima de mim perguntando isso. Aí eu falei com a minha equipe, falei, gente, eu preciso fazer isso. Não é uma questão de querer ou... Eu vou ter que arrumar um jeito de fazer esse tipo de coisa. Tipo isso aqui, né? Que vocês fazem, a gente levar isso para as pessoas, a informação. Que isso é importantíssimo. Através da informação é que a gente pode mudar mesmo a cultura, levar para as pessoas, né, toda essa mudança. Porque as famílias... Tem muitas perguntas. Às vezes, como você falou, tem até boa vontade de fazer certo, mas não sabe fazer certo. E você tem esse potencial. E a questão, eu vi isso muito na questão do Alzheimer, né? Que eu fundei a Associação Brasileira de Alzheimer e fui presidente durante 12 anos, isso há 30 e poucos anos atrás. E na época não existia praticamente nada da literatura sobre Alzheimer. Então, eu fui aprendendo com as famílias. Eu fazia uma reunião na Associação Médica todo mês. Então, as famílias chegavam lá e choravam, falavam, e eu fui aprendendo. É uma pena que eu não gosto de escrever muito, né? Porque senão eu teria feito livros naquela época dessas experiências. Mas ali eu vi a importância, né, que tem realmente da informação. Porque eles ficavam desesperados, porque não tinha lugar nenhum, não tinha livro, não tinha nada. Então, foi quando eu mais fui solicitada pela mídia. Eu participei de vários programas na Globo, Sem Censura, e mais um monte, porque até meus colegas médicos falavam, a Fátima é a rainha do Alzheimer. Então, tudo quanto era lado, eu tinha que ir para passar essa informação. Depois, quando foi abrindo, eu fui relaxando um pouco mais. Mas eu acho que a função do médico, a função do... muitos médicos se colocam no pedestal, sabe? Eu percebo isso. Coloca aquela coisa assim, gosta de falar, fazer aquela linguagem bem científica, bem séria. Parece até que tem necessidade de distanciar as pessoas mesmo, para mostrar que quanto mais, né, sofisticado ele fala, mais ele sabe, mais ele entende, mais culto ele é. E eu critico isso há muitos anos. Já peguei microfone em congresso, já briguei com muita gente, colegas médicos, em função disso, porque eu acho que o médico ele tem a obrigação de compartilhar o conhecimento. Não é só ir lá medicar, só lá cuidar. Ele tem essa obrigação. E ele tem o conhecimento, aprende e... só com aquelas pessoas. Então, foi quando eu comecei a falar em rádio, comecei a falar em televisão e tudo mais. Foi exatamente nessa época que eu achei que era uma obrigação minha compartilhar isso. Então, eu fui na contramão dos colegas. E aí comecei a desenvolver uma linguagem, né? Que aí já vem a questão do meu pai, que era artista, né? Meu pai era do teatro, do cinema, da televisão e tal. Então, disso que eu fui desenvolvendo algumas técnicas e comecei a realmente atingir mais a população. Então, quando falaram agora esse negócio do vídeo, né? De fazer realmente das palestras, eu fiquei impactada. Eu falei... Tem que fazer. Tenho que fazer, tenho que fazer. Você tem que fazer e nós temos que terminar aqui. Que pena. Nosso diretor já deu sinal aqui que nós precisamos terminar. Deus, já dei Porque o diretor é jovem e pensa que não vai ficar velho. É por isso. Eu dei olhei pro diretor. Doutora Fátima, uma alegria ter você conosco aqui. E quem quiser entrar em contato contigo, que ainda tem algumas perguntas, como pode fazer? O Instagram, o e-mail, como pode chegar também até o Ponte do Idoso? A gente pode deixar o telefone, né? Que é o 261352. Isso, vai estar aqui embaixo. 26135250 ou 988720642, que é o WhatsApp. E a gente tem nossas redes sociais todas. Ponte do Idoso. A gente tem Instagram. Ponte do Idoso. Isso. Tem Instagram, tem Facebook, tem site, tem todas as redes. Tem até o nosso mesmo, que é contato@pontedoidoso.com, que é o nosso BR, que é o nosso e-mail, né? Então, a gente tem todas essas formas de atingirem e chegarem na gente. Vai ser um prazer poder ajudar mais pessoas. Que alegria. Muito bom ter a senhora conosco. Muito bom ter você também aqui. E que a graça de Deus seja sobre a sua vida. Nos encontramos, então, no próximo Itacast, se Deus quiser.
Assim seja.